E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Faz um tempinho que eu não venho aqui falar com vocês. Hoje é um domingo à noite, quase de madrugada. E até ontem mesmo, ontem eu ia gravar esse vídeo, mas acabou que eu, eu só dormi, nem lembro como. Mas hoje eu me lembrei de gravar esse vídeo e queria falar algo muito importante pra gente trocar uma ideia aqui. O foco do vídeo em si, o foco dessa conversa que a gente vai ter hoje é o próprio título do vídeo. Vocês nunca vão me ver falando algo fora daquilo que está proposto no tema do vídeo, mesmo que a gente entre outros assuntos, mas o tema é esse mesmo: não busque saber a vontade de Deus em oração. De primeiro momento eu sei que essa frase te assustou, te espantou, escandalizou, seja o que for. E sim, quando essa frase não é explicada, ela causa esse espanto mesmo. Mas hoje eu queria bater um papo sobre isso com vocês. Como eu falei em alguns vídeos, tem 3 vídeos no canal, mas como eu falei em alguns deles, tem 3 anos e meio que eu conheci o Senhor dentro do meu quarto. Aliás, vou contar um pouco desse relato, dessa história aqui, sendo bem breve, assim, vou falar logo sobre o dia, em outro momento a gente fala sobre a história toda. Mas eu estava um dia no meu quarto e eu perguntei, na época eu pensava que era pro vento, e eu perguntei: Senhor, eu cresci ouvindo que você me ama, cresci ouvindo que você é meu pai, cresci ouvindo que você é meu amigo, mas eu não me sinto amado, nem seu filho, nem acolhido. E é doido, porque passou coisa de 5 minutos e eu me senti abraçado por um pai que eu nunca tive. E isso mudou minha vida. E depois daquele dia, eu nunca tomei aquele dia como ali eu conheci o Senhor apenas e acabou ali o conhecimento de Deus. Na verdade, a partir daquele dia, o que eu fiz durante todos os dias até aqui é entrar no meu quarto dia após dia para conhecer quem é esse cara, quem é esse homem, quem é esse Deus que me abraçou com tanto amor. E tem sido isso a minha vida, conhecê-lo, e esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17,3. Eu tomo esse versículo como o centro das Escrituras. Para mim, a centralidade das Escrituras está nesse versículo. Ele resume tudo. Talvez ele resuma tudo de fato. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje, como proposto pelo vídeo, é sobre a oração e o propósito da oração. A gente cai no erro de pensar que a oração é meio que eu nem diria um jogo de barganha, mas é meio que como se fosse Deus, um gênio da lâmpada mágica, e a gente falasse algumas palavras certas, pedidos certos, da forma certa, e a gente encontrasse as respostas certas da forma que a gente esperava, ou às vezes nem da forma que a gente esperava. A gente segue um método que a gente espera que Deus responda da forma com que achamos que Ele deva responder. Não sei se você entendeu, mas é meio que a gente ora para saber a vontade de Deus, e se a gente não consegue encontrar ali em oração no nosso quarto, a gente chora, e a gente pede, a gente busca um profeta, até ele falar algo que faça sentido pra gente, e a gente toma isso como se fosse de Deus. E o ponto que eu queria trazer é que a gente parasse de pensar na oração, e cara, isso é um tema tão extenso. Eu passei 6 meses da minha vida ouvindo do Senhor sobre o mesmo tema, e esse tema era oração. Eu sei que eu vou passar muito mais tempo da minha vida ouvindo sobre isso, mas só para tentar explicar que é muito mais profundo do que alguns minutos de vídeo esse papo. Mas o que eu quero propor pra gente pensar e gastar tempo pensando é que a oração, ela não é um momento, nem mesmo uma rotina espiritual
a oração tem que ser o nosso estilo de vida. E aí que tá. Hoje em dia, na nossa evangeliquez, no nosso pensamento evangélico, de tanto nós ouvirmos sermões e sermões e sermões, a gente cai no pensamento de que Deus, Ele é um Deus distante e que a vontade dele é algo místico, a ponto de que a gente precisa, em jejum, em oração, em lágrimas, em buscas ou um profeta, encontrar essa vontade totalmente escondida de Deus. Como, por exemplo, quando você pergunta para alguém qual o seu propósito, por que você nasceu, e essa pessoa fala, eu não sei ainda, eu estou buscando qual é a vontade de Deus para a minha vida. E até em outros momentos, em outras fases, as pessoas falam sobre a vontade de Deus como algo místico, como, por exemplo, vai tomar alguma decisão, eu vou buscar saber qual é a vontade de Deus. E aí gasta tempo orando, e não encontra as respostas, e como eu falei no início do vídeo, começa a buscar aquilo que a pessoa quer ouvir, e quando ouve algo que faz sentido, toma como se fosse de Deus. E vocês estão olhando para alguém que já caiu muito nisso, nessa quebra de cabeça de pensar que é Deus, na verdade era o meu eu. E eu não estou gravando esse vídeo como alguém que já passou dessa fase e já aprendeu isso e agora é um super maduro, que agora ora da forma certa, não. Mas alguém que está aprendendo também. E eu queria muito que você também não quebrasse a cabeça com coisas simples, e é por isso que eu estou aqui. Esse é o propósito desse canal, passar ensinamentos do que eu aprendo com a minha vida, do que eu aprendo com a vida de outros, para que de alguma forma eu possa te ajudar nessa vida, seja com legado, seja com ensinamentos e seja com vida de verdade, como a gente tem proposto aqui nesse canal. Mas então, se a oração não é um momento, nem um lugar místico onde eu busco encontrar a vontade de Deus, o que em si eu devo fazer diante desse lugar da oração? E aí que eu entro também nesse ponto. A oração é um lugar. A oração é um lugar habitável que nós devemos continuamente habitar. E o que significa isso? A oração como estilo de vida, ela transcende um pouco apenas entrarmos nos nossos quartos e gastarmos um pouco de palavra com o Senhor, e aí a gente diz amém e sai do quarto. É um pouco além. Quando nós transportamos a oração para nosso estilo de vida como um lugar, a oração passa a ser muito mais do que uma lista de pedidos ou essa busca mística pela vontade de Deus, mas a oração passa a ser conhecer a Deus. E como eu falei, cara, isso vai puxando tantos ganchos na minha cabeça do que de tanta coisa que a gente pode conversar, mas pensa na oração agora como isso. Gasta tempo essa semana, esses dias, pensando nisso. A oração é um lugar onde podemos conhecer a Deus. E por isso a oração não é um momento que você ajoelha, fecha o seu olho, põe um fundo musical e começa a falar algumas palavras. A oração é um lugar de espírito, onde o nosso coração está colocado para conhecermos o Senhor. E aí que está a parte prática de tudo isso. A real motivação que nós devemos ter em oração não é saber qual é a vontade exata de Deus para cada situação da nossa vida, porque Deus ele não vai nos dar as respostas para todas as nossas dúvidas e questionamentos. E Deus não precisa, e eu sei que Ele também não quer isso. Deus ele não tem filhos mimados. Deus ele cria homens e mulheres. E aí que está. A oração precisa passar a ser para nós um lugar onde conhecemos o caráter de Deus. E isso que explodiu minha mente. Isso que me fez mudar radicalmente meu estilo de vida de oração. Quando eu passei a tratar a oração não como um lugar ou um meio para saber a vontade mística de Deus, ou para saber, Deus, o que eu faço? Me diz cada passo que eu tenho que fazer, e Deus me dá um mapa com tudo pronto.
quando eu parei de pensar que a oração é isso e comecei a pensar que a oração é um lugar de conhecimento do caráter de Deus, e que quanto mais eu conheço do caráter de Deus, mais eu me torno aquilo que eu tenho conhecido. E aí que é o ponto, tipo, a chave de ouro. Quando conhecemos a Deus e o seu caráter e nos tornamos como Ele é, aí sim passamos a fazer nossas escolhas e decisões a partir desse caráter. Entende? Você conseguiu entender isso? Quando nós passamos a ter não só o entendimento da vontade de Deus, como por exemplo, vamos dar um exemplo, você jovem aí, você quer namorar uma menina, aí você está conversando com ela de papinho e tal, fala assim, vamos orar para saber qual é a vontade de Deus pra gente. E as pessoas fazem o quê? Começam a orar, Deus, esse relacionamento é do Senhor, mas tá de papinho com a pessoa, tá gostando da pessoa e tá fomentando esse sentimento, e aí acha que ouviu uma voz mística, ouviu de um profeta que sim, é de Deus isso, e era isso que eu queria ouvir, e aí entra no relacionamento e termina. A minha pergunta é, foi Deus? Essas perguntas precisam ecoar na nossa cabeça. Agora pensa o seguinte, ao invés de você, jovem adolescente, orar para saber qual é a vontade mística de Deus, se Ele quer que você namore ou não tal pessoa, por que não conhecer o caráter de Deus? Você, homem, conhecer o caráter de homem de Deus, e você, mulher, conhecer o caráter de mulher de Deus que existe dentro do coração de Deus, e então viver a partir disso e tomar as decisões e escolhas a partir disso, porque tem coisas muito óbvias que a gente deixa passar por essa misticidade do Evangelho que a gente fica colocando. Se nós conhecêssemos o caráter de Deus, nós saberíamos tomar decisões como Deus tomaria, sem precisar ficar perguntando toda hora, como se nós fôssemos uma criança de colo, papai, como que faz isso? Como que faz aquilo? Sim, Deus tem prazer em nos ensinar, mas não em nos dar as respostas. Como eu falei, Deus não tem filhos mimados. Então, de verdade, seja homem, seja uma mulher, pare de se apoiar em Deus. Deus não é só muleta. Toda vez que você for orar agora, toma isso como uma verdade para você. Conheça o caráter de Deus, e somente tendo o caráter de Deus, você saberá tomar as decisões que Deus tomaria. E aí a vida começa a ser muito mais fluida, porque você para de adiar as coisas por causa dessa desculpinha de eu quero saber qual é a vontade de Deus, estou orando para saber qual é a vontade de Deus, e você começa a tomar decisões mais firmes, sabe, na sua vida, mesmo que você erre nessas decisões, mas você começa a ser mais firme na sua vida, de falar assim, eu quero isso aqui, por quê? Cara, porque eu sei que isso não infringe os meus princípios, eu sei que isso não infringe o caráter de Deus, e o caráter de Deus que há em mim não me traz culpa alguma em fazer tal coisa. Você vai começar um negócio, você vai começar a namorar, você vai começar a fazer alguma coisa. Se o caráter de Deus em você não te culpa e não te traz um peso na sua consciência por isso, faça. Você não tem nada a perder. E aí tá também o contraponto. Deus é nosso amigo, cara. Amigo. Ele, na verdade, ele deseja ser nosso amigo. Se você não fomentar essa amizade com ele, não vai dar em nada. Mas Deus é nosso amigo e Ele fala também. Ele fala audivelmente, Ele fala em nossos corações, Ele fala através dos nossos amigos e outras pessoas. Uma coisa não anula a outra. Você ter o caráter de Deus e saber tomar decisões não anula também o fato de que Deus pode chegar para você e falar assim, não, ou sim. Mas, voltando, o ponto primordial desse ensinamento que eu queria passar para vocês é: não se apoie em Deus. Não ore para saber qual é a vontade de Deus. Ore para saber qual é o caráter de Deus. Porque tendo o caráter de Deus, você saberá tomar as decisões que Deus tomaria. E é isso, meus amigos.
é isso. Tem tanta coisa acontecendo na minha vida, acontecendo dentro do meu coração, dentro da minha mente, tanta coisa que eu tenho aprendido esses últimos dias, e eu queria, cara, falar muita coisa pra vocês. Eu tô pretendendo até gravar mais um vídeo em outro lugar, só pra mudar o cenário também, mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, e é isso, cara. Até!